saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez gravando mais uma mensagem neste vídeo, que vem como um desdobramento daquela primeira gravação que foi realizada com o título básico, intitulado Resgatando Grandes Verdades Bíblicas e Históricas. Então, a partir daquela primeira introdução, nós já lançamos duas mensagens aí, retornando à lei e ao testemunho das Escrituras, e o segundo, que é Reforma Já. E hoje estaremos abordando o assunto que tem como título Santidade para a Vinda de Cristo. Então, estou aproveitando o ensejo aqui do contexto de que esse ano se comemora os 500 anos da Reforma Protestante, lá no século XVI na Europa. Então eu quero aproveitar esse tema Reforma. Então todos esses assuntos que serão ainda posteriormente gravados são uma continuação daquele primeiro vídeo, que como um despertamento para um resgate de grandes verdades bíblicas, históricas, ortodoxas, que estão sendo esquecidos hoje em muitas igrejas, né? Então, quero chamar a atenção dos irmãos para isso. E como texto básico aqui desse título, a santidade para a vinda de Cristo, eu quero ler com os irmãos a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 a 28. Esse aqui é um texto bíblico base que dará o início aqui dos argumentos, aqui dos assuntos que eu tenho para expor para os irmãos. Em 1 Coríntios 11, 26 a 28, diz as Escrituras, sobre aqui a ceia do Senhor. Mas tem uma expressão aqui muito importante, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, principalmente no versículo 26 aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, esta palavra aqui, ela despertará os irmãos para se examinarem mais a si mesmos, para verem que nível de qualidade que está a sua vida espiritual, não só para participar do partir do pão na mesa do Senhor no dia do culto da ceia, mas também como um preparo até que Ele venha, diz aqui o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor como um memorial do seu sacrifício por nós lá na cruz, e isso deve ser contínuo, até que Ele venha. Então, até que Ele venha, nós devemos estar nos portando dignamente diante do Senhor todos os dias, né? Então, aqui essa mensagem aqui traz ainda um reforço do mesmo apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes na fé. Aqui está mais uma vez a palavra de Deus nos exortando a fazermos um autoexame da nossa vida espiritual, se porventura ainda estamos naquela mesma fé pura que nós cremos e seguimos lá desde o início da nossa caminhada cristã. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. E aqueles que forem reprovados pelo Senhor, aqueles que não se examinarem adequadamente, eles vão correr o risco de não subir no arrebatamento e ficar aqui na grande tribulação. Então é esse aqui o teor desta mensagem que eu quero tratar com os irmãos aqui neste vídeo. Então eu começo a argumentar com os irmãos, depois desses versículos bíblicos que nós lemos, como está a sua vida espiritual. Como está a sua comunhão íntima com Deus? Como estamos cultivando a nossa vida cristã? Qual o nível ou o grau da nossa santidade diária até que Ele venha? Então essa mensagem serve de uma reflexão para todos nós, para termos mais zelo, mais cuidado espiritual para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para não sermos pegos desprevenidos, para que aquele dia da volta do Senhor não venha sobre nós como um laço, que não sejamos encontrados fatidicamente entre aqueles que com muita angústia na alma se lamentarão dizendo: por que eu não cuidei mais da minha vida espiritual? Por que eu não levei mais a sério a minha vida espiritual? É urgente vivermos mais em santidade nesses últimos dias, e muita vigilância espiritual, preparando-nos para a vinda do Senhor, e não sermos engolfados pelos horrores e juízos cataclísmicos na grande tribulação, pois a partir de então Deus julgará esse mundo com muito rigor e ira divina. Reza o antigo credo apostólico lá nos primeiros anos do cristianismo, que foi criado um credo apostólico, foi o primeiro credo que surgiu na história da igreja. E esse credo vem assim resumidamente dizendo: eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e observem bem, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, sempre ao longo da história da igreja, dentro do seu escopo doutrinário, na sua teologia, sempre foi enfatizado com muita seriedade esse aspecto escatológico, ou seja, a segunda vinda do Senhor, a volta de Cristo. Então vejamos, confirmando aqui que o Senhor há de vir julgar um dia os vivos e os mortos, um texto bíblico que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, no discurso de Paulo ali em Atenas, diante daqueles filósofos, e ele ali escreveu: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então aqui foi determinado por Deus um dia em que com justiça
justiça Deus há de julgar este mundo através do varão que foi destinado para isso, que não é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda lá nos Salmos de número 96, verso 13, diz assim: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. No Salmo 98, versículo 9, diz: perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ainda aqui em Apocalipse, capítulo 14, vemos aqui a seriedade, a gravidade do julgamento de Deus sobre esse mundo. Quanto isso aqui nos deve despertar para termos uma vida mais santa, mais piedosa, mais vigilante, para estarmos em santidade no dia do Senhor, no dia da sua vinda. Apocalipse 14, 6 e 7 diz ainda sobre o juízo: e vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar àqueles que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e esse dia não está longe. Toda essa grave realidade escatológica demanda um propósito urgente e revela uma necessidade emergencial para levarmos a nossa vida espiritual mais a sério e termos uma vida mais consagrada a Deus. Se não, vejamos aqui em 1 João capítulo 3, que nos adverte aqui o apóstolo, 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, examina-se a si mesmo, preserva-se a si mesmo, para não ser tomado desprevenido naquele dia. Então, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também
puro, santidade para a vida do Senhor, santificando-se até que Ele venha. E ainda em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7, 17 e 18, temos mais uma advertência aqui do apóstolo Pedro. Diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Na tradução Almeida atualizada diz aqui, portanto sede sóbrios, e na atualizada diz, portanto sede criteriosos. Devemos de ser mais criteriosos e sóbrios em nossa conduta cristã aqui neste mundo, porque estamos aqui como peregrinos, e o nosso alvo, o nosso objetivo é a vida eterna no céu, e para entrarmos lá, para subirmos ao encontro do Senhor, precisamos ter esses cuidados aqui, vigiando em oração. Versículo 17 e 18, que dá uma continuidade aqui no versículo 7, que diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, pela igreja. O julgamento começa pelo seu povo. E se primeiro começa por nós, os crentes, a igreja, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, até com uma certa dificuldade, porque demanda muito esforço, que se esforçam, que alcançarão o reino dos céus, porque o caminho da salvação, o caminho estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito, nós temos que renunciar muitas coisas para podermos caminhar adequadamente em santidade, em comunhão com Deus. Então, se o justo apenas se salva, até com certas dificuldades, onde então aparecerá o ímpio, o pecador? Vejam só as seriedades aqui dessas palavras. Então, devemos estar preparados. Essas admoestações do apóstolo Pedro são para que os cristãos fiquem adequadamente preparados para o fim de todas as coisas que já estão aí às portas, que nós vemos os acontecimentos mundiais aí pela mídia, o cumprimento das profecias escatológicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e nós vemos tudo aí acontecendo diante dos nossos olhos. Então devemos de ter muito cuidado. E aqui, ainda, na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 7, por exemplo aqui: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, ou estão entesourados, porque se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Nós ainda estamos no tempo da graça, ainda há tempo de conserto, de arrependimento, de procurarmos santificar mais a nossa vida para esse fim. E observem aqui principalmente os versículos 11 e o versículo 14, segundo Pedro capítulo 3. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Pelo que, amados,
aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, esse versículo 11 aqui, eu extraí várias outras traduções, que nessa versão corrigida diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Então, na nova versão internacional, a NVI diz assim: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Na versão Almeida atualizada diz assim: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Na Vulgata Latina de Jerônimo, esse versículo 11 de 2 Pedro 3 diz: quais vos convém ser em santidade de vida, em piedade de ações. E na versão inglesa King James, que foi lançada em 1611, diz assim, na famosa PKJ: ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? E o versículo 14, que na corrigida diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Na BKJ diz assim, na versão King James: enquanto aguardais esses eventos finais, esforçai-vos para que sejais encontrados sem máculas e livres de culpa, ou inculpáveis, como diz na NVI, diante dele. Quando diz aqui no versículo 14, esforçai-vos para que sejais encontrados sem máculas, na Vulgata Latina diz, esforçai-vos com diligência. Na Almeida atualizada, desempenhai-vos. Então, esses versículos mais ainda nos alertam: santidade para a vinda de Cristo, santificando-se até que Ele venha. É oportuníssimo ainda, eu achei aqui, para incluir nessa mensagem, ouvirmos o que disse o puritano inglês Lewis Bailey, em 1611, no mesmo ano que foi editada a primeira vez a Bíblia King James. Por coincidência aqui, o Lewis Bailey escreveu num dos seus livros, assim sobre isso, essa frase: estaria eu buscando a prática da santidade, sem a qual homem nenhum agradará a Deus, nem será recebido para o gozo das glórias eternas de um céu santo? Quer dizer, estamos nós buscando esta prática da santidade, porque senão não seremos recebidos lá para o gozo eterno das glórias celestiais, porque o céu é santo. É isso que ele quis dizer. Vejamos como um exemplo bíblico, ou dois exemplos, de dois profetas do Antigo Testamento que se conduziram, pautaram a sua vida espiritual dentro do padrão da santidade e agradaram tanto a Deus, que são as duas únicas personagens que a Bíblia registra que não experimentaram a morte e subiram para o céu. Um deles é Enoque e o outro é Elias. Vejamos esses exemplos aqui, registrados por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo,
aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E mais uma vez repete aqui: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Glória a Deus. E aqui o escritor aos Hebreus confirma isso aqui no capítulo 11 e no versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado, foi arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Estamos nós agradando a Deus na nossa conduta, na nossa caminhada diária em direção ao céu, à vida eterna? Porque se não estivermos agindo assim como Enoque, dificilmente chegaremos lá. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz aqui na palavra de Deus também, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos também o outro arrebatado, que é o profeta Elias, que aqui em 1 Reis 17, versículo 24, nos relata aqui o porquê que Elias foi arrebatado. Vejam aqui um dos seus predicados, uma de suas qualidades. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra na tua boca é a verdade. Então nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, e que a palavra de Deus esteja preenchendo a nossa vida, vivendo de acordo com ela. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, esse 17, 24 de 1 Reis, diz que Yahvé fala verdadeiramente pela tua boca. Então Elias estava cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que aconteceu, que está registrado aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz que sucedeu que indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Na Bíblia de Jerusalém diz que ele subiu no céu como que num turbilhão, e ele foi arrebatado para os céus. Então, antes que Cristo venha, de súbito, porque a sua volta é iminente, eu quero convocá-los com essas demonstrações, com essas advertências bíblicas, para um despertamento espiritual mais sério na nossa vida, para um despertamento espiritual urgente de santidade, até que Ele venha. E nós temos ainda as advertências de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram registradas aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, e versículo 26 a 29 e versículo 32. Vejam aqui o nosso Senhor Jesus Cristo também nos alertando quanto a esse preparo mais sério que nós devemos ter para a vinda do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Porque comiam, bebiam, casavam-se, estavam-se em casamento, e vendiam e plantavam,
até que veio o dilúvio e o consumiu a todos. Então vejam bem, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Parece que estavam muito pouco preocupados com a sua vida espiritual. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E mais uma séria advertência aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 21, e diz assim, versículos 25 a 28. Vejam bem, o sermão profético continua. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, vejam bem aqui o aviso do Senhor. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E ainda no versículos 34 a 36 continua o sermão profético sobre a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Santidade até que o Senhor venha, é o que nos diz esta palavra. O teólogo norte-americano Hayden Tozer, no século XX, ele escreveu o seguinte, que confirma essas palavras: a complacência do cristão é o escândalo do cristianismo. O tempo é curto e a eternidade é longa. O fim de todas as coisas está próximo, como nós lemos lá em Pedro. Fiquem preparados para este dia e não caiam não sejam pegos pela devastidão desse mundo. É o que nos diz aqui o Tozer. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, eu quero dizer que sem a comunhão com o Espírito Santo e sem a luz da palavra de Deus, muitos crentes ficarão para a grande tribulação e não subirão com Cristo. Então, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão com a palavra de Deus são dois fatores importantíssimos para o nosso preparo. Por isso que nós vemos aqui em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, um grande exemplo aqui, que é uma continuação ainda do sermão profético do Senhor Jesus Cristo com relação aos últimos tempos, que diz assim: então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou nécias. Em qual desses grupos nós estamos? Estamos no grupo dos vigilantes, dos santificados, dos sóbrios? Ou estamos naquele grupo daquelas pessoas que estão loucamente despreparadas e apegados com as coisas deste mundo? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nós sabemos que o azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Sem o azeite, sem a comunhão com o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa fé vai se apagando cada dia mais, e isso é um perigo. Mas as prudentes disseram: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ides antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, depois mais tarde, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo lhes disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que grande advertência nós temos aqui. E eu fiz uma adaptação aqui com algumas palavras minhas, junto com o pastor Donald Stamps, de saudosa memória, que foi o criador da Bíblia de Estudo Pentecostal. E eu tirei 2 comentários dele aqui acerca dessa parábola aqui das 10 virgens. E na primeira nos diz assim: esta parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente, continuamente, examinar a sua vida espiritual. Como nós lemos lá em Coríntios, no início, o exame da nossa vida cristã, tendo em vista a iminência da volta de Cristo, em hora e momento desconhecido e inesperado, de súbito, como que num átomo de segundo, num piscar de olhos, estar sem comunhão pessoal e relacionamento íntimo com o Senhor significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Cristo mostra aqui que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. É o comentário da Bíblia Pentecostal. Ele não vai esperar que todas as igrejas locais fiquem preparadas para a sua vinda, pois elas já estão sobejamente avisadas e alertadas com relação a isso. E eu acrescento então que os crentes individuais também já estão sobejamente instruídos e doutrinados quanto a estes eventos escatológicos. Enfim, estar pronto inclui estar preparado para uma longa espera, diz o comentário da Bíblia de Genebra. Ela continua assim ainda dizendo:
O zelo passageiro e esporádico é inadequado, é insuficiente. Nós temos que estar sempre preparados. Ou seja, devemos esperar em todo tempo com devoção e vigilância espiritual. Porque diz ali em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que perto está o Senhor, perto está a sua vinda. Lá em Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, diz que ainda um pouquinho de tempo aquele que há de vir, virá. E tem um exemplo aqui que pode ilustrar isso aqui no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu estou usando bastante textos bíblicos para fortalecer os argumentos aqui dessa mensagem. Em Êxodo 19, versículos 10 e 11, quando Deus ali estava falando com Moisés no Monte Sinai, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã também, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então o povo tinha que estar muito preparado ali, porque Deus estava para descer ali no cume do monte para entregar a lei a Moisés, e o povo todo ali de Israel tinha que lavar os seus vestidos, se preparar, se santificar. E quanto mais nós, a igreja, não devemos de lavar diariamente as nossas vestes espirituais para a vinda do Senhor que se aproxima. Então, um dos fatores, eu quero tratar aqui agora a questão do fator iminência. Iminência se trata assim de que Deus pode vir a qualquer momento, em uma hora inesperada. Então eu quero tratar agora dessa palavra-chave, iminência. Então um dos fatores que nos devem dar mais aso e motivos para revitalizarmos a nossa vida cristã é estarmos aptos, santificados e despertos para a vinda de Cristo. Então, qual é o conceito de iminência na profecia? Como nós somos pré-tribulacionistas, cremos que a iminência reflete adequadamente as Escrituras e que isso torna a profecia mais relevante para a vida cotidiana do crente. Porque se o crente relaxar, achar que Cristo vai demorar ou que não virá, ele tende a se relaxar, a ficar carnal, apegado com as coisas desse mundo. Então, é relevante para a profecia com relação aos últimos tempos e para a vida cotidiana do crente essa questão da iminência. A iminência instila esperança no retorno de Cristo a qualquer momento. A iminência é um conceito que os cristãos cultivaram sempre ao longo da história. A negação da sua doutrina solapa a verdade bíblica e mina a santidade de vida na expectativa da volta de Cristo. E esta é uma visão panorâmica deste assunto que eu quero agora aqui comunicar aos irmãos, que foi escrita por um teólogo chamado Gerald Stanton, no livro Quando a Trombeta Soar, da editora Chamada da Meia-Noite, lá de Porto Alegre. E nesse livro, Quando a Trombeta Soar, quando ele tratou do assunto da iminência da volta de Cristo, eu quero ler aqui então o que esse Gerald Stanton comentou. Que os conceitos
E notas que se seguem, então, são extratos oriundos desse livro, que será de bom alvitre ouvirmos-lo numa hora tão oportuna. Eis o que se segue. O pensamento primário expresso pela palavra iminência é de que algo importante está para acontecer em breve. Entre os crentes, esta palavra está normalmente atrelada à possível breve vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a igreja no monumental acontecimento chamado arrebatamento. Evento esse que é o próximo programa profético de Deus, o que implica em 3 verdades, porque nós cremos que quase todas as profecias antes do arrebatamento já aconteceram. Eu creio que o próximo evento que nós devemos aguardar é o arrebatamento da igreja. Então ele tratou aqui de 3 verdades quanto a isso, 3 pontos. O primeiro é o seguinte: embora ninguém saiba a hora da volta de Cristo, ele pode voltar a qualquer momento, e é possível que ele volte hoje. Em segundo, o arrebatamento é um evento sem sinais, não será anunciado e será inesperado para a maioria das pessoas. E em terceiro e último lugar, mais nenhum evento claramente profetizado precisará ocorrer antes do arrebatamento, pois isso poderia datar a hora da volta de Cristo. Então nós vemos claramente que o arrebatamento expressa esperança com um cálido espírito de expectativa, e tudo isso deveria resultar numa vida vitoriosa e purificada, como nós lemos lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, purificando-se a si mesmo para a volta do Senhor. Que a volta iminente de Cristo, então, sirva como um incentivo ao exame do grau, do nível, da qualidade da nossa santidade. Eu concluo com essas relevantes notas de 3 renomados e históricos autores calvinistas. E o primeiro que eu quero destacar é o príncipe dos teólogos puritanos, chamado John Owen, que escreveu o seguinte, dentre outras coisas, no século XVII. Então diz assim John Owen: é verdade que a santidade é aperfeiçoada no céu, mas o início da santidade se confina invariavelmente a este mundo. Nós temos que começar a trabalhar com a nossa santidade, com o crescimento em santidade aqui. E não é só lá no céu que vamos alcançar o estado de santidade, lá vai ser aperfeiçoado, mas tem que começar aqui. Então continua aqui o Ouro: Deus a ninguém leva ao céu, senão aquele a quem ele santifica na terra. Sem você estar santificado aqui na terra, você não estará no céu. Esta cabeça viva, que é Cristo, não admitirá lá no céu membros mortos, membros impuros, contaminados. No céu não entra pecado, diz um dos nossos hinos da harpa cristã.
e sem a santidade ninguém verá o Senhor. Já o outro segundo teólogo que eu quero assinalar aqui nessas últimas palavras é o Leandro Lima, lá da faculdade da Universidade Mackenzie. Ele assevera o seguinte: a preocupação da pregação reformada na pós-modernidade deve ser onde o ser humano passará a eternidade. E muitos não estão mais preocupados: onde é que eu vou passar a eternidade? Não estão mais pensando no céu, na volta de Cristo, na vida eterna. Isso é um perigo. Esses alertas aqui desses três teólogos é importante. Portanto, eu digo aqui, como nós estamos carecendo nos últimos dias, em nossos púlpitos, de pregações mais escatológicas, mais sérias, para despertar o povo para a santidade bíblica, para podermos estarmos adequadamente purificados para aquele dia da volta de Cristo. Precisamos voltar a essas pregações escatológicas sérias. E eu enfecho aqui então com a balizada e lúcida expressão de Augusto Nicodemos Lopes, que ele disse numa frase curta e grossa aqui: cristianismo não é brincadeira, é questão de vida ou morte, é muito sério e lida com realidades eternas que determinam o estado futuro das pessoas no além. Não brinquemos com a nossa vida espiritual, com o cristianismo, porque é uma coisa muito mais séria do que nós imaginamos, porque o cristianismo lida com realidades espirituais e eternas que determinam o estado futuro das pessoas no além, disse o doutor Augusto Nicodemos aqui. E para tanto eu quero reforçar essas três palavras aqui em Romanos capítulo 13, que diz assim, 13 versículos 11 a 14: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Eu finalizo então com esse veemente apelo, até, ou seja, antes que ele venha, ou até que ele venha, eu quero convocá-los a um despertamento urgente e perguntando-lhes: como estás cultivando diuturnamente a sua vida devocional e como um prelúdio para a vinda de Cristo? Como está o seu relacionamento diário com a palavra de Deus? Qual o grau, o nível da sua intimidade com o Espírito Santo? Como está a sua comunhão pessoal com Deus, com a família, com a igreja, com os seus negócios? Qual o nível da tua vida cristã prática
e a qualidade de seu testemunho moral e ético perante a sociedade e o mundo? Enfim, você está levando suficientemente a sério a sua vida espiritual? Aqui nos diz o apóstolo São Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 4 a 6. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aqui está a receita do apóstolo. Mortificai, pois, então os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E por último, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis e íntegros. Para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santidade para a vinda de Cristo, santidade até que Ele venha. Amém. Foi quantos minutos?